Sejam bem-vindos a mais um Chácara Talk, que nós estamos aqui hoje com o nosso episódio 230, é isso mesmo, 230. A história está sendo contada e a gente está na nossa série Vida Sem Filtro. E essa semana a gente falou sobre a armadilha da relativização, um mundo relativo. Estamos aqui com os nossos especialistas. Ao meu lado, Hugo, aquele que está aqui sentado, com um sorrisinho. E aí? Manda um salve, pessoal. E aí, gente? Tudo jóia? Olha só, que bom benção. demais a gente estar junto aqui. E também nós estamos com o Augusto e o nosso querido Juliano. Bom estar junto. Nosso gestor, Muito bom pastor, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre a relativização, a armadilha da relativização. E é importante que você pegue esse link, compartilhe com seus amigos, compartilhe com família. Junta lá, vai mandando, pode mandar perguntas aqui embaixo também. A gente pode pegar essas perguntas e ir respondendo durante alguns outros programas, tá bom? E é isso aí, vamos começar? E aí, o que vocês acharam desse assunto? Polêmico, mais ou menos? Augusto, você que... Pô, eu sou suspeito, Nós né? temos os dois aqui que... Foi de manhã e à noite. E aí? Perguntar pra eles, que ouviram tanto eu quanto o Paulo, né? Vocês que ouviram o Augusto, tá aprovado? Ou ele foi muito relativo? Mais ou menos. Ele Lembra relativizou que você é demais, amigo, mano. hein? Ó. Não, pode falar a verdade. E aí, o que vocês acham? Não, eu achei que eles foram claros. Tanto ele quanto o Paolo explicaram acerca da relativização, como o eu tá no centro e o eu se torna o fundamento do que é o certo e errado, do que é verdade, do que é mentira e por aí vai. Eu acho que eles foram claros, sim. Tá aprovado. Tá Aprovado. Obrigado, viu, amigo? Juliano, aprovado? Você De lembra? Porque você sabe que a gente prega e depois de dois dias assim, a gente parece que a gente esquece. Não sei se é assim também. Mas você lembra? Ele tá falando dele, Não, fala a Tá verdade. falando dele. Isso, assim, deixa a gente chateado. Fala a que verdade. vocês não lembram do que a Eu gente lembro da prega domingo citação de após Agostinho. domingo. Eu lembro da citação de Agostinho, do Augusto. E eu lembro de algumas coisas. Mas a gente não lembra de tudo. Você lembra, Juliano? Você lembra? Lembro, claro que lembro. E aí? Claro que lembro. Ambos foram muito bem, foram precisos, colocaram muito bem o tema. A escolha do texto bíblico acho que foi muito acertada, porque de fato leva a gente para essa reflexão tão importante da gente tomar cuidado com o que é dito aí fora ou com aquilo que a gente quer ouvir. Né? A gente não pode só ouvir o que a gente quer, nós temos que ouvir o que a gente precisa. Né? Então, acho que foi muito bom. Tem uma conferência antiga ainda, acho que era Missão na Íntegra, assim, na primeira dispensação, tá? Acho que o título era O Evangelho que conforta é o mesmo evangelho que transforma. Acho que era mais elaborado, mas essa é a ideia, né? Do Deus que acolhe ao Deus que transforma. O amor que acolhe como a gente está é o amor que nos ama demais para permitir que a gente continue do mesmo jeito, né? Eu gosto dessa questão assim do evangelho, mas eu sei que é difícil porque a gente vive numa sociedade muito terapêutica, né? O que a gente quer é se sentir bem. Assim, a gente quer ouvir aquilo que agrada, a gente quer ouvir aquilo que fala que a gente é bonitinho, que a gente é legal, que não tem nada na gente que precisa mudar. Por mais que a gente saiba que tem um monte de coisa que tem que mudar, né? Vocês acham que, assim, partindo para o tema mesmo, assim, da armadilha, vocês já passaram por algum momento de... Cara, eu caí nessa armadilha, eu achava que era uma coisa, mas não era, e eu vivi um tempo, assim, numa vida relativa. E, assim, eu acho que relatividade a gente precisa pontuar que tem muita coisa por trás, né? São posições, às vezes posições de vida, sentimentos. Eu lembro até da semana passada que o Paulo falou, né? Às vezes a gente toma a fala da minha avó como vida, né? E será que aquilo lá realmente era para que eu tomasse mesmo como vida, né? Então, assim, o que vocês acham? Vocês passaram por isso já viveram momentos relativos? E o que a gente poderia definir como relativo? Acho que passar todo mundo já passou, mas eu acho que antes da gente entrar nessa pegada mais de compartilhar histórias nossas, né? Acho que é importante definir o que não é relativização. Perfeito. Porque às vezes a gente está lidando com um processo que é de análise, que é de perceber que uma coisa, outra coisa, desculpa falar isso, mas é fato, né? A gente também tem a tendência de querer generalizar tudo. E aí quando a gente para fazer essa distinção do que é e do que não é que a gente está relativizando. A gente apenas está analisando de uma forma mais específica determinadas coisas, né? A gente também está lidando com uma questão de contextos, de momentos de vida. Tem questões que elas aparecem ao longo da nossa jornada
que elas são inerentes à jornada, inerentes a esses momentos, a esses contextos que a gente está inserido e que não necessariamente é uma relativização. Mas assim, vamos ser honestos, numa cultura que não apenas é terapêutica, né, mas que tem assim o eu no centro de todas as coisas, cara, todo mundo relativiza. Porque todo mundo no seu dia a dia precisa de uma referência para se pautar. E quando o eu é o centro, a referência é você mesmo. E aí nessa, assim, o conflito emerge, porque o que é certo para mim, se a gente não tem algo em comum, um ponto de partida fora de nós, é errado para você e o pau vai quebrar. Assim, o conflito só vai ficando mais tenso, né? Não sei se faz sentido para vocês essa diferenciação, né? Eu acho que sim. E também, acrescentando a isso, existem pontos de vista diferentes que não necessariamente a gente está relativizando. Mas são pontos de vista diferentes. É igual você falou. Quando existe um fato e quando existe um combinado, e isso é externo a gente, ou nós dois concordamos com aquilo, aquilo passa a determinar o que é certo ou errado, ou uma cláusula que é incomum entre a gente. E quando eu passo a relativizar, eu estou distorcendo aquilo, mas não é um ponto de vista apenas, é algo que foi acordado. Agora, falando assim da minha vida, eu acho que nós crescemos numa geração onde nós tivemos pais vindos da modernidade que tinha muito claro que 1 mais 1 é 2, que é certo, errado é errado. O Palmeiras não tem mundial. Exato, né? Tá falando isso aí. Se o Augusto não estiver aqui na semana que vem, vocês já sabem o mais legal quando o Ricardo tá na mesa. Né? E nós crescemos aprendendo a dizer que isso é verdade sua, isso aí é para você é verdade, para mim não, né? Então, eu quanto adolescente, né, e até o meu momento de conversão aos 17 anos, mais ou menos, eu vivi muito isso, né? Eu lembro até dos meus pais dizerem, olha, isso aí é errado. E eu dizia, não, isso aí é errado para você, né? Mas os meus pais estavam trazendo as escrituras para dentro da conversa. E eu tentava colocar, não, mas isso aí é lá argumentação atrás e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que nós somos parte dessa cultura. A gente já viveu muito, até mesmo quando a gente quer manipular situações, no casamento, com filhos, a gente relativiza as coisas, né? Faz parte da natureza humana, pecaminosa, querer levar vantagem, querer mudar ou distorcer a verdade, né? Então, só compartilhando. E eu acho que, como o Augusto colocou, a gente precisa de algo externo a nós ou algo claro entre nós que se torne possível um relacionamento. Porque Como base. Como uma base. Porque senão se torna altamente insustentável. Se nós somos 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, 8 bilhões, cara, é impossível. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma perspectiva. O fim é a guerra. Anarquia. Exatamente. A relativização extrema, ela coloca em xeque não apenas indivíduos, ela coloca em xeque a própria questão da coesão social. Porque fica difícil você até mesmo definir o que é bem comum. Exatamente. Como que a sociedade funciona. Então, pensando nessa questão, assim, sem colocar Deus na jogada, como que uma sociedade se estrutura para que o tecido social seja funcional? Sim. Constituição, leis, direitos, deveres, uma série de coisas externas ao indivíduo para que aquela sociedade possa subsistir. Nós, discípulos de Jesus, nós vamos além desse negócio. Porque a gente fala que não tem apenas um conjunto de combinados feitos em algum momento da história. A gente está falando que sim, tudo é relativo. Mas é relativo em relação ao único que é verdadeiramente absoluto, suficiente, que é o Deus, Criador e Redentor. Tudo é relativo em relação a Ele. Ele diz, eu obedeço. Ele cria aquela estrutura que foi criada, ela tem que estar lá. Ela está estabelecida. Né? Então, assim... Partindo da ideia de que tem-se algo estabelecido, fica mais fácil a gente lidar, né? A primeira porta que a gente abre para o relativismo é quando a gente tenta separar a vida.
Então, parece que nós temos uma vida que é sagrada, uma vida que é espiritual e uma vida que é secular, uma vida que é social, que tem a ver com o que a gente faz. E não, quando a gente parte da perspectiva que a nossa vida é uma coisa só, que o fato de sermos discípulos de Cristo é a base para tudo que fazemos e para como fazemos o que fazemos, a gente fecha essa porta do relativismo. E fica mais fácil da gente viver. Mas a gente abre essa porta quando a gente separa a vida. E nós fazemos muito isso, porque muitas vezes é conveniente. Exato. Tem o aspecto terapêutico, que é quando a gente às vezes faz isso porque a gente está com dificuldade em lidar com situações internas que são difíceis e que a gente às vezes precisa sofrer para superar aquilo, e a gente às vezes prefere encontrar isso relativizando algumas questões, algumas áreas, onde a gente pode então encontrar um conforto e não ter que lidar com elas daquela forma. É um engano, porque a longo e médio prazo isso é insustentável. E essa ideia do conforto que o Juliano falou é muito interessante, porque a gente relativiza porque a gente não quer o confronto e permanecer em conforto. Exatamente. Ou quer levar em vantagem, ou não quer admitir, ou é o próprio orgulho. Isso, admitir. Isso. Nós não queremos mudar muitas vezes, realmente, verdadeiramente. E uma coisa que me pega muito é que por muito tempo acho que a igreja ela teve um lugar de fala de assim, não, o mundo é relativista. O mundo, ele trabalha só com verdades relativas. Não, mas o mundo... E essa sempre é a mesma pauta, né? Só que a gente olha para dentro das nossas igrejas e para dentro dos nossos próprios corações. Como o Juliano falou, nós somos relativos muitas vezes. E nasce quando a gente coloca uma vida dupla. A vida dupla é relativismo. E a gente continua falando que o mundo... Não, mas o mundo é relativo. As histórias, a sociologia, a filosofia ela é relativa. Não há verdade absoluta, não há isso. Mas nós vivemos como se não existisse verdade. Eu gosto muito desse caminho que o Juliano propõe. E eu até mencionei, mesmo que rapidamente, tanto em Barão quanto em Paineiras. Nesse universo de diferentes redes sociais... E onde que cada rede demanda de mim um personagem, eu estou criando diferentes personas, múltiplas máscaras que eu estou usando em diferentes lugares e eu vou trocando. E vai chegar um momento que assim uma incoerência é inevitável. Porque uma máscara não tem mais nada a ver com a outra. Elas são até mesmo contraditórias entre si. E aí então qual que é o caminho que você tem para sustentar essa incoerência das N máscaras? Relativização. Mas assim, então a vida dupla, vida que tem duas ou mais facetas assim de personagens criados, ela é incoerente e inevitavelmente em algum momento Só relativa. que na cabeça do cara não é incoerente. Na cabeça do cara é porque é relativo. Mas a isso. relativização é o que justifica, é o que sustenta a incoerência. Dá um paninho, dá um passapano mesmo, de tipo, não, mas lá no meu trabalho é assim. E é legal que o Juliano citou um caso muito típico, cara, do evangelicalismo brasileiro, que é o cara tem dois personagens, o sagrado e o profano. Então, coisas que ele faz no contexto da igreja, aqui ele considera certo e algumas coisas erradas. Quando ele vai para o contexto do mercado de trabalho, ele fala, não, aquilo que é errado lá dentro aqui é certo. E o cara não tem crise nenhuma com isso. Então, essa dicotomia sagrado-profano, ela carrega uma incoerência que também vem marcada por relativização. Mas é muito legal lembrar também do livro que a gente citou, tanto eu quanto o Paulo, lá, o Ascensão do Self Moderno, né, do Carl Truman. Porque, cara, ele faz assim todo esse traçado histórico. E ele vai trabalhar que por um bom tempo da história, não apenas o Carl Truman, mas vários outros autores, que a igreja, de certa forma, era a instituição autoritativa para falar acerca do que era verdade a partir da palavra de Deus. E à medida que a história vai avançando, iluminismo, uma série de questões, esse espaço vai sendo trocado por outras instituições, como ciência, uma série de coisas. Mas o que a gente está vendo nas últimas décadas é que nenhuma instituição mais ocupa esse lugar. Não existe nada tão abrangente que tenha autoridade para as pessoas. A autoridade é interna, é o eu, é o que eu sinto, é o que eu penso. E aí isso também gera relativização. E isso também está dentro da igreja. Da pessoa chegar e falar, não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu sinto. Você abre a Bíblia e fala, mas Deus está falando que você tem que perdoar. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu estou pronta para perdoar. Assim, o sentimento é
o autoritativo. O que ela pensa, o que ela deseja é o que manda. Não tem mais instituição nenhuma, não tem mais nenhum tipo E aí de vai ser projeto extremamente abrangente. relativo, E aí porque o tudo nosso relativo, sentimento é volátil. claro. Ele... Ela acordou bem naquele dia, ela perdoa. Ela acordou mal naquele outro dia, ela quer virar homicida. Exatamente. Interessante que eu acho que a gente, por fim, como sociedade, a gente está sendo levado a um mal, um aprofundamento até do mal. Porque quando eu penso nesse tema, ouvindo as mensagens, eu me lembrei do paradoxo da escolha, né, que ele sugere que a gente pode ter várias opções. Mas é interessante que, na ideia do paradoxo da escolha, as muitas opções elas geram, por incrível que pareça, paralisia, ansiedade e insatisfação. Então, a gente tem tanta coisa para escolher que a gente fica perdido, porque quando eu penso em relativização, eu penso numa fragmentação da verdade. Uhum. E aí, a gente tem múltiplas verdades, nas quais, por fim, a gente acaba se perdendo. Uhum. A gente acaba não encontrando um caminho único para as demandas, para as nossas dificuldades, para os nossos desafios internos, externos e etc. Então a gente vai caminhando dentro de uma fragmentação. E isso, por fim, gera mais ansiedade. Eu acho que a gente, ao invés, o mundo fala sobre se encontrar, mas por fim eu acho que a gente mais se perde do que se encontra nesse caminho. Verdade. Vocês acham que tem um top 3 das maiores relativizações? Vocês pensando aí de um... O que a maioria da galera cai? Que o povo cai mesmo, que isso aqui é um baita de uma relativização. Isso aqui todo mundo coloca como relativo, mas não é. Isso aqui é uma pergunta mais profunda aí. Eu acho que o centro é a questão do sentimento, né? Sentimento. Eu tenho o direito de ser feliz, ou se é o que você está escolhendo te faz feliz, eu te apoio. Eu acho que tem a ver com essa sensação de felicidade que é falsa, né? Num primeiro momento, e de fato, num primeiro momento, a pessoa está se sentindo bem, ela está se sentindo, valorizada, livre, ela tem esse senso de felicidade, mas é maquiagem, né? Porque logo em seguida o problema é igual a sombra, ele vai te perseguir, né? Sair de um relacionamento conjugal, ou não resolver os problemas conjugais, você não lidar com a verdade em relação ao seu caráter, em relação à sua ética no ambiente de trabalho. Aquilo sempre vai te perseguir e a gente vai ter, e a pessoa, né, vai ter que viver negando o resto da vida, né? Então você constrói uma máscara constantemente porque você não quer lidar de frente com os problemas, lidar de frente com as dificuldades ou com situações que de fato você tem que resolver. E vai te perseguir, é a sombra, é a nossa história, e a história não tem como apagar, né? Então, na minha leitura, eu acho que o top 1 aí é... Sentimento. É o sentimento, não tem... E o sentimento carregando com a questão da felicidade, né? Isso, a ênfase que se dá é a ênfase. Felicidade, né? Eu tenho o direito de ser feliz, se você está feliz fazendo isso, tá tudo bem, eu te apoio, né? É o que a nossa sociedade... é um valor da nossa sociedade, a felicidade, né? A qualquer custo. Então, esse é o ponto, né? Porque felicidade tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser feliz. Sim. Só que Não é pecado. não é pecado? Não é pecado. Não é ser um feliz. problema ser feliz? O problema é como nós chegamos lá, não? Cara, eu acho que além de como chegamos lá, mas do lugar que a gente coloca isso, né? Até porque Perfeito. as escrituras, mais do que... Eu sei que algumas traduções usam ser feliz, né? Bem-aventurados. O bem-aventurado, o Macários lá de Mateus 6, como feliz. Muito feliz. Mas é mais 5. comum a gente encontrar o conceito de contentamento, né? Então, assim, dependendo da conversa, como ela está sendo conduzida, a primeira coisa que eu faço com a pessoa que eu estou conversando é: vamos mudar o conceito? Em vez de falar de felicidade, que é uma palavra que veio carregada pela cultura de sinônimos que não necessariamente são ruins, mas que também não necessariamente são bons, e vamos falar de contentamento, que é uma palavra que a cultura chega, não passa perto, mas as escrituras falam com muita clareza, e aí eu acho que fica mais fácil. Mas voltando àquela questão ali que você levantou... Top 3. Eu não sei... O Hugo, acho que ele pensou muito assim no motivo por detrás, né? Mas eu diria muito assim no local que acontece. E para mim o top 1 do local que acontece em relativização são nas relações. Achei que você ia falar faculdade. Não. Ouvindo a Unicamp, o cara já acha que é lá, né? Voltar aqui. Não, Só porque eu sou da Unicamp.
Que o mundo é relativo, a faculdade... É também, né? Mas também, assim, né? pensa só em relação. Porque a tendência das pessoas que esquecem que Deus é o absoluto e colocam o eu no centro é que elas vão estar sempre negociando a partir do seu próprio coração, a partir das suas próprias vontades e desejos, próprios sentimentos, né? E aí isso fica insustentável. Um casal entra em tensão porque eles esquecem de olhar para Deus e de lidar com as situações a partir de Deus. E eles começam a olhar para as crises a partir dos seus próprios desejos, vontades, sentimentos. E eles não têm mais chão em comum para construir as coisas. Eles não têm mais um espaço em comum com vocabulário e uma série de outras coisas que Deus dá, porque Deus é o absoluto, tudo está relativo em relação a Ele, para poder conversar, para poder dialogar. E aí o casamento fica em xeque. E isso vale para qualquer outro tipo de relação. Uma relação profissional, porque cada um parte do seu, cada um quer ganhar mais para si. Enquanto um bom negócio, uma boa parceria, seria aquela onde os dois ganham. Isso acontece na dinâmica de amizades. Porque um amigo começa a lidar a partir de si mesmo com a relação com o amigo, a amizade fica em xeque. Agora, se aquela amizade é uma amizade que Deus deu, esses amigos lidam com as coisas não a partir deles mesmos, mas a partir da palavra. E isso mantém a amizade. Isso dá vida longa para a amizade, né? Então, acho que o local que a relativização acontece... Família, são nas nossas relações pessoais. Relações. Mas você tem que responder, completar o top 3. Nossa, ficou difícil para você, né, Juliano? Os caras falaram. Não tem mais opção. Já não tem mais opções, cara. Eu acho que a gente relativiza também as nossas referências. De repente, nós deixamos de ter como referência a palavra, o Senhor, os caminhos de Jesus, e deslocamos as nossas referências para outros caminhos, né? Recentemente conversava com 2 empresários amigos e numa conversa assim tranquila nós falávamos sobre dilemas de ser empresário, de ser empreendedor, de às vezes você estar atuando numa área que gera alguns conflitos, principalmente para nós discípulos de Jesus. Então falava-se sobre uma pessoa que desenvolve o trabalho dele com o tabaco. E aí, poxa, como é que fica isso dentro de um contexto, né? E aí a pessoa falou assim, mas de repente o Lema, citou o Lema, imagina como o Lema, se ele trabalhasse com isso, porque ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Eu falei, mas peraí, a nossa referência é o que a gente faz ou é o quão bem sucedido a gente faz? E outra, o que tem a ver o Lema? A pergunta aí não é sobre o Lema, a pergunta é sobre o que Cristo. Como Cristo faria, como Cristo agiria. Então a gente relativiza os nossos referenciais e muitas vezes de acordo com a nossa conveniência. Então Cristo serve de referencial para mim em como eu desenvolvo a minha religiosidade, mas ele às vezes não serve de referencial em como eu desenvolvo meus relacionamentos, meu casamento, as minhas amizades, os meus negócios. É a seleção. Exatamente. Assim, Deus falou algo que eu não gosto, então eu vou ouvir o influencer que fala o que eu gosto. Exato. Deus falou algo que eu não estou a fim de obedecer. Eu vou ouvir aquela referência que disse exatamente o que eu quero fazer. É isso aí. Eu estava lendo aqui algumas perguntas que a gente já recebeu, e uma eu achei legal, que é... O que vocês acham, né? Vocês acham que o medo de sermos rotulados como intolerantes está silenciando verdades bíblicas essenciais no púlpito? Não sei, acho que não somente no púlpito, né? Mas... dentre outras realidades, vocês acham que por a gente ter esse medo de tomar um rótulo de intolerante, de ultrapassado, conservador, está silenciando um pouco as verdades bíblicas que deveriam ser mais essenciais em nossas... Uma das virtudes que a sociedade contemporânea, sociedade pluralista contemporânea afirma é a tolerância, né? Tolerância talvez... não é apenas uma virtude, é quase um ídolo dessa sociedade pluralista. E eu vim de universidade pública, cara. Assim, minha graduação, meu mestrado foram na Unicamp. E eu lembro de uma experiência que uma pessoa chegou para mim, e ela chegou com muita honestidade, com muita educação, inclusive, e falou, olha, nesse espaço aqui, você não pode falar da sua fé. Você pode falar da sua fé naquele espaço comunitário que você frequenta, aos domingos, e a sua fé... você pode lidar com ela sempre que você está de portas fechadas, de forma privada. Mas aqui, nesse espaço público, você não pode. E aí, assim,
apesar do cara ter vindo na honestidade, na educação, Na tolerância. na tolerância da cultura, cara, desculpa, assim, ele era um segundo-anista, assim, e eu já tava no mestrado, cara, eu já peguei ele na curva. Eu falei, cara, pô, que legal. Mas por que os meus valores são privados e você acaba de colocar na esfera pública os seus valores pessoais? Existe uma incoerência nesse discurso de tolerância, de pluralismo como ele é articulado. Uma sociedade pluralista não é sinônimo de uma sociedade ateia, onde aqueles que professam algum tipo de fé precisam ficar calados. Não. Uma sociedade pluralista é aquela que permite a convivência daqueles que pensam diferente. Então, quando alguém vem com esse tipo de discurso para me silenciar, eu tenho que lembrar que o que ele está fazendo é uma incoerência diante do que ele afirma crer. Mas eu reconheço que sim, tem gente que tem medo nessa. Que em vez de apontar a incoerência e ganhar espaço para falar do evangelho na esfera pública, o cara com medo negocia. E às vezes não é necessariamente medo, mas às vezes é o que a gente conversou no início da série, anseio de likes. Aí o cara perde a voz profética, é a igreja que não é igreja, é pastor que não é pastor, não vai, né? No nosso dia a dia mesmo. Acho que nas nossas mais diversas relações a gente sofre com isso. As pessoas muitas vezes querem impor a forma delas, por exemplo, de como você deve educar seus filhos. Eu falo, você tem toda a liberdade de educar seu filho da maneira como você vê. Mas, por favor, não queira restringir a maneira como eu quero educar meus filhos, porque senão não há tolerância, senão não há liberdade, senão não há esse pluralismo tão pregado. Então, é uma tolerância bastante limitada, né? É uma tolerância, eu diria, intolerante. Intolerante com aquilo que se quer. E eu acho que assim, a gente corre o risco dos dois extremos que já foram colocados aqui. Um, do medo, e o outro, até mesmo, de se tornar intolerante, né? Em nome da tolerância. E aí a gente pode cair nessa relativização dos dois extremos. Agora, se isso tem sido um problema para pastores falarem acerca do que nós cremos, vai depender de cada pastor. Eu acho que na chácara a gente tem aprendido a dizer a verdade em amor. E em amor dizer a verdade. Porque até todos nós, pelo menos eu conheço os pastores da chácara, e a gente compartilha das nossas vidas, das nossas limitações, e a gente crê que a Bíblia ela é a verdade pública de Deus para toda a esfera humana, inclusive a gente. Então nós mesmos nos submetemos à palavra. E isso nos dá autoridade não baseada em nós, mas nos dá autoridade a partir de como as Escrituras nos ensinam que nós somos e que nós devemos viver. E a gente tem, então, ao reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, nos permite pregar com amor. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas a gente não pode abrir mão da verdade. Mas a gente também não pode falar acerca da verdade sem fazer uso do amor, que tem muitas igrejas que fazem. E elas se tornam também intolerantes, tão radicais quanto ideologias, né? E movimentos. Mas existem pastor que, em nome de like, não acabam dizendo a verdade porque eles querem ser amados, né? Então, assim, os dois extremos não são saudáveis. E as escrituras, elas devem balizar a gente, né? Eu achei até interessante aqui o que o Juliano colocou. As escrituras dizem assim, olha, você precisa educar o caminho, o seu filho no caminho do Senhor. Mas as escrituras não dizem como. E a gente tem uma certa liberdade de como educar os nossos filhos, né? Culturas diferentes educam crianças de maneiras diferentes. As escrituras dizem que nós devemos amar o próximo, mas em nenhum momento define como exatamente nós devemos amar o próximo, porque depende do contexto, de cultura, em alguns casos. Então, Jesus conta uma parábola, ao invés de dizer como. Jesus ele conta uma parábola, ao invés de dizer assim, ó, o seu próximo é o seu vizinho. Jesus conta uma parábola, o seu próximo é todo aquele que cruza o seu caminho e está em necessidade. Então, as escrituras elas apontam princípios claros que balizam a gente, no mesmo patamar. Mas ela também nos dá a liberdade de exercitarmos em esferas diferentes aquilo que a gente deve viver, seja justiça, seja verdade, e por aí vai. Sem relativizar. Uhum. Nessa linha da expressão, eu estava lembrando
Na própria área da filosofia, quando você vai falar sobre iluminismo, talvez o Ricardo vai lembrar um pouco mais, do Voltaire, né? E ele tem uma frase famosa, estava falando, que eu acho legal, que ele fala assim, né? Posso não concordar com você em nenhuma das palavras, mas defenderei até a morte o direito de você ter ditas. Né? Então, e aí, pensando nisso também, eu acho que a própria igreja tem sido relativizada. Vocês não acham que a igreja está sendo colocada num lugar de... agora, essa igreja aqui é mais parecida com shopping, essa igreja aqui é mais parecida com isso, a igreja isso aqui é mais desse jeito, essa igreja aqui... E aí você começa a ver que a igreja, ela perde um pouco dessa voz profética e ela tá virando mais uma modinha. Os dados apontam um crescimento evangélico. E você vê, sei lá, curvas de emissoras de TV olhando... Então, vocês não acham que até a própria igreja já está relativizada? Cara, eu acho que sim e não. Porque não no sentido de que o reino de Deus é um reino que possui unidade e diversidade. Existe uma unidade credal, confessional, em torno do evangelho, em torno da trindade, em torno de uma série de questões que a Bíblia salienta e não abre mão e não negocia de jeito nenhum. Mas existe um espaço de diversidade. A gente, como chácara, experimenta isso. A gente faz parte de uma denominação presbiteriana do Brasil, mas assim, não tem outras presbiterianas do Brasil como a gente. Talvez tenha alguma outra que se pareça mais com a gente, mas exatamente como a gente não. Que está nesse espaço da diversidade. Então, eu acho que algumas coisas não são necessariamente relativização. Uma igreja que opta por ter um café, como uma das igrejas que a gente plantou lá em Vila Velha, Ser Amor, né? Assim, o espaço deles, talvez tenham pessoas que olhem e falem, tá aí um shopping, essa igreja se relativizou. Ela é mais shopping do que igreja. Não é relativismo, é mais uma abertura dentro mesmo da diversidade que as igrejas podem ter, ele está usando. Sim. E ali está comunicando, o evangelho está sendo anunciado. Tem outras igrejas que a gente plantou que a pessoa olha de fora e fala, tá aí uma igreja de verdade, hein? Ó, prédio tradicional, tem cruz, tem púlpito, né? Não. Assim, essa não é mais nem menos que a outra. Continua sendo igreja, num espaço de diversidade. E ela continua sendo igreja desde que ela não abra mão daquilo que é unidade. Mas sim, tem igrejas que eu acho que alguns movimentos que elas fazem é porque elas querem likes. Elas estão sim se relativizando, não a partir do único absoluto que é o Deus Criador e Redentor, do Deus que nos deu a sua palavra de Gênesis e Apocalipse. Mas elas estão se relativizando porque, como o Juliano disse, elas mudaram as referências. Então sim, não. Não faz sentido. Eu acho que há um movimento, às vezes, de secularização das igrejas, né? Onde elas acabam confundindo um pouco o aspecto missional, em que a gente precisa conversar com a cultura, né? E a gente acaba sendo moldado por essa cultura. Então, acho que esse é um processo bastante complexo. O texto que nós vimos ontem chama atenção para algo que é muito perigoso, porque Paulo indica a Timóteo que nos últimos dias, além de dias difíceis, haveriam pessoas que procurariam líderes que falam aquilo que eles querem ouvir. Interessante, porque a gente viu hoje de manhã também em 1 Coríntios capítulo 1, que Paulo fala que os judeus, né? Os judeus já procuravam sinais e os gregos procuravam sabedoria. Então, algo que ele indica para Timóteo que aconteceria, mas que, na verdade, em outro momento, na igreja de Corinto, já acontecia. Eles queriam sinais. E isso acontece hoje. A sociedade busca ouvir especialistas, né? Eles gostam de ouvir especialistas. E aí, quando a gente vem com o evangelho, parece que o evangelho é alguma coisa que não fala muito bem especificamente sobre tudo, não fala muito claro sobre algumas coisas, e aí é que a gente relativiza o evangelho, né? Mas não, o que nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado, e falar de Cristo crucificado é algo que choca o mundo, é escandaloso, por quê? Porque isso aponta para nós mesmos, aponta para as nossas dificuldades, para as nossas incoerências e para um caminho, para alguém que fez um sacrifício único e suficiente para nós. Então, acho que a gente tem aí um processo de secularização perigoso que acontece nas igrejas, e a gente precisa realmente, acho que ter o resgate de pregar o evangelho puro e simples, se assim a gente puder dizer. Só um ponto de discordância.
Eu acho que... Você fica Aê. agora quando eu falo Agora de discordância. sim. Finalmente, semana passada teve vários, né? Se você não ouviu de semana passada, a gente teve alguns na semana passada. Ele colocou todas as discordâncias na conta do Rômulo semana Agora passada. ele vai falar que é discordância e fala assim, eu acho que você deveria ter usado outro texto. Não. Que não é na parte do texto, mas acho que é na parte da análise cultural. Eu acho que a nossa sociedade ela avançou a tal ponto que ela não valoriza mais os especialistas. Assim, eu acho que isso ficou para trás. Pode ser. E é o tamanho do buraco. Porque antigamente, quando você pegava lá um programa de entrevista de canal aberto, os caras chamavam os especialistas. Não, mas Hoje eu acho você que pega mas o eu programa, entendo tá que lá o o Juliano ator, tá falando. cara. Acho que o O Juliano tá falando na influencer. questão de o cara, pelo menos, que se diz como especialista. Não necessariamente Eu que entendo. seja. Porque, ó, eu Isso, entendo. beleza. Porque eu tô entendendo o que o Juliano tá falando. Por exemplo, você vai no médico. O que você vai ver? Você vê Instagram. Se o cara tem seguidores, se o cara tem. Entendeu? Exatamente. Então eu Se o concordo cara com o tem Juliano. A gente atribui currículo, a se Eu o ele. cara fez discordo uma de boa você, faculdade. Augusto. Hugo, agora você desempata. Não, a ideia era essa mesmo. É, a gente ele busca tá falando, a gente tá pessoas a buscando quem a caras gente que vão dar atribui. referência. Isso, a quem a gente A atribui. gente- A gente atribui aquela autoridade. Mas os caras não Isso. são, exatamente. Exato. Em muitas das Porque eu vezes vejo o cara isso não como é. uma crise, cara. Porque assim, a gente parou de ver esses programas de painel onde o cara chamava o médico pesquisador de renome do principal hospital referência no Brasil para falar daquele assunto. A gente chama o cara ator que é melhor que TikToker. tá melhor. O TikTok. Cara, parou. Esses caras não têm o que falar de medicina. Né? Então, Mas eu assim, concordo com especialistas você nesse nesse aspecto. Não, continua Acho que discordando. sim, acho que Por favor, sim. discordando. Vocês estão, Acho que vocês precisam dar um se abraço. complementando. Acho que isso. é. Acho que sim. Ó, Hugo, ó. Acho que existe isso. O Hugo tava meio fora, né? O que você acha? Hugo? E aí? O que você me fala? Cara, eu acho Hugo, me responde essa, então, aqui, ó, só pra você. Assim. Não vai. O cara tá com um problema de relativização, só que ele não consegue perceber quais que são. Tipo assim, o cara... Ele ouviu o Augusto pregando, ele ouviu o Paulo e tal. Tá percebendo que tem alguns caminhos relativos na vida dele. Mas ele não consegue saber, tipo... Mas será que é mesmo? Porque eu tô achando que tá tudo bem. Eu vejo pastores fazendo assim, sei lá. O cara tem uma visão dessa. Por onde que o cara começa? Depois de ter levado aí, né, a mensagem do Senhor no domingo. Por onde o cara começa? O que você acha? Cara, eu acho muito difícil. Porque, assim, a pessoa que relativiza, ela vai acreditar piamente na mentira dela, que ela conta pra ela mesma. Né? E ela vai ter que bater a cara, infelizmente. E vai ter alguém do lado, em algum momento, que vai acolher e que vai apontar ela pra Cristo e pra sabedoria bíblica, né? Então, assim, conhecendo pessoas, não adianta. Eu já tive um aconselhamento uma vez, a pessoa diz o seguinte: pastor, porque eu sinto que Deus me autorizou a divorciar do meu marido. Mas tem alguma questão? Não tem, eu só sinto que tá tudo bem. Ó o cinto, né? Relativizou. Ó o cinto, normalmente. Né? Assim, não adianta. É... E não adianta eu falar. Eu falei pra pessoa, pra mulher, falei: olha, a Bíblia não te dá o direito do divórcio. E aí eu sou machista, ou o pastor é um machista, incompreensível e tudo mais. Mas eu não falei de mim. Eu não falei de mim. Sim, sim. Eu falei das escrituras. As escrituras não te dão o direito. Então, assim, e a pessoa se divorciou. Adolescentes que entendem nas escrituras o tempo do namoro, o propósito do namoro. Você explica por A mais B, mas eles sentem que não. A questão da sexualidade e por aí vai. Então, assim, quem tem que convencê-los, é claro que a gente prega a palavra, e o Espírito Santo precisa convencê-los, mas algumas pessoas, infelizmente, por não se submeterem à própria palavra de Deus, por não se submeterem a pessoas mais sábias, maduras e sérias, que corroboram com a palavra de Deus, elas vão ter que bater a cabeça e vai ter que chegar no momento e falar assim: poxa, eu vou olhar para trás e falar, eu estava errado, entendeu? Então, assim, eu pessoalmente não sou aquele que compreende que tem que convencer o outro. Eu sou aquele que eu preciso estar ao lado. Se a pessoa entende que ela precisa de um direcionamento, estou ali. É claro que em níveis de liderança, o meu papel é chegar na pessoa e dizer: olha, escuta, a sua atitude está errada. Né? Em nível de liderança, de responsabilidade para com a igreja, para com a comunidade, e até mesmo pessoas que se afirmam discípulos sérios de Cristo. O meu papel é chegar na pessoa e dizer: olha, à luz das escrituras, o seu batismo, a sua afirmação de fé
tá errado. Agora, existem pessoas que eu tenho que me colocar ao lado para quando elas recorrerem, né? Pode mandar ver. Não, enquanto o Hugo falava, eu me lembrava em um dos GPs, quando eu era líder de GP ainda, em que nós estávamos conversando e eu pensei assim e disse para eles, cara, tem um problema muito grande aqui, é quando a gente se acha especial. Porque quando a gente se acha especial, Legal. de alguma forma a gente precisa ser tratado assim. E aí, portanto, a gente precisa pensar no meu contexto, precisa pensar o meu caso, tudo de uma forma particular. Então há um perigo muito grande aqui quando a gente se sente especial, porque de fato a gente quer algo diferente para nós. E aí é muito difícil, porque daí cada um de nós aqui tem um contexto tão diverso de vida, e aí fica muito difícil. Então, assim, esse é um perigo muito grande quando a gente se sente especial e perde a noção de quem realmente nós somos, e que nós precisamos aí de um Redentor, de um Salvador. Né? Quem tem essa autoimagem de si muito elevada acaba relativizando, porque a regra que vale para pessoas normais não vale para ele, que é a última bolacha do pacote. Assim, ele é a cereja do bolo de Jesus. Para ele, as regras são outras, né? E aí ele relativiza tudo. Exato. Isso não tão acontece na nossa sociedade hoje, hein? Não. Coisa do passado. Não, isso. Passado. Eu acho que se a gente for pensar mais na sociedade, ela tá caminhando para isso, né? Porque é o individualismo mostrando que você consegue sozinho e que você precisa, né, se achar especial. Essa é uma sacada que dói muito na gente, né, cara? Você pensar nisso, porque nós mesmos pensamos muitas vezes assim, somos especiais diante, né, disso aqui. A gente é pastor. E aí a gente Isso vale para os outros, não pra gente. Exatamente. E aí a gente cria regras que os fariseus eram muito bons assim, né? Eles colocavam leis para outros que não conseguiam, mas eles, né, eu lembro de ter lido uma vez, eu não lembro que livro que foi, mas que eles faziam mini casas porque aí eles poderiam andar no sábado. Porque até tanto... Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Depois eu tento achar e trago no próximo programa. Quando eu dou citação, não é heresia não, hein, cara? Não, mas não é heresia minha, né, pô? Isso aí é história. O cara nem sabe de onde veio a fonte. Se eu tivesse mandado um Flávio Josefo aqui, dava, né? Vocês iam engolir, né? Mas eu lembro de ter lido nisso. Se fosse Josefo, eu ia falar. Não, esse eu li. Depois. Não, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar. Foi a IA generativa. E aí, cara, e eles faziam isso. Eles faziam regras para que pudesse, tanto passos eu posso... Exatamente, tantos passos eu posso andar. Então, eu faço mini casas, eu tô numa casa e tal. Eu vou pesquisar, depois eu monto. Mas, pensando aqui exemplos bem concretos de áreas que a galera relativiza na sexualidade. Assim, aqui todo mundo já lidou com juventude de forma mais intensa, né? Casalzinho de namorado. Assim, não tem data de casamento, mas assim, já queimou todas as largadas possíveis, está tendo intimidade sexual. E na hora que você abre a Bíblia com eles para mostrar que não é aquilo que Deus planejou, a justificativa é, mas a gente vai casar. Mas a gente se ama. A gente se ama. A gente sempre chega nessa daí. A gente se ama. Isso aí é relativização, assim, na cara dura. Ele tem uma costa larga, o amor. Assim, você vai conversar com um empresário de sucesso e o cara, no meio da conversa, começa a falar assim, de que a margem dele de lucro só acontece naquele tamanho porque o cara paga salário miserável. Sim, e o cara fala aquilo de boca cheia. E aí a gente vai lá, abre a Bíblia e mostra pro cara que, se você é um empresário cristão, você tinha que ser distinto, tinha que pagar salários dignos. Aí o cara, pastor, mas assim, a margem de lucro, mas o mundo que a gente vive, a carga tributária... Relativizou de novo. Assim, casamento... tá em crise. Assim, mano, o exemplo que o Paulo trouxe lá de... Não, é que Deus sabe que eu não tolero mulher obesa. Vá catar coquinho, cara. Assim, relativizou. Absurdo, é um né, absurdo, mano. Um negócio desse, né, cara? O Paulo conta a história que o cara tava batendo 6 casamentos e terminando o 6º nesse grau de relativização, chega a ser, assim, digno de um sítio psiquiátrico, né, velho? Se o cara ouvir o podcast, ele vai processar. E a culpa é da mulher que tá roubando. E a culpa é da mulher. Mas cara, isso é muito claro biblicamente, né? De que um abismo puxa outro abismo, né? Então você relativiza aqui. Cara, mas logo em seguida você está relativizando o imposto de renda. Logo em seguida você já está relativizando, tipo, sei lá, Caixa 2. Um caixa 2, alguma coisa desse tipo. É um abismo, puxa outro abismo. Né? Eu acho que... Você discorda? A sociedade... Você discorda? Não. Você não discorda? A sociedade, ela caminha para passos largos e a cultura, ela é
o resultado de quem nós somos. Né? Alguns anos atrás a gente viu no noticiário um advogado defendendo um ladrão dizendo que o cliente dele estava trabalhando. A gente viu... Forma digna de trabalho. É lógico. A gente viu no noticiário um pastor recebendo propina num dos ministérios e orando pela propina, agradecendo a Deus. O que é importante é ser grato. Exato. Né? Então, assim... e quanto maior o centro cultural, o centro urbano, mais exponencialmente a gente vê as características do pecado. E aí a gente tem que perceber que essas pessoas chegaram nesses pontos porque antes elas foram negligenciando questões pequenas, valores pequenos, né? Que é no dia a dia. Então a gente, à luz das escrituras, elas são o nosso padrão de referência. Ela é a verdade pública para toda a nossa vida. Sexual, financeira, espiritual, profissional. Ela é o ponto de referência. E Jesus é o nosso modelo. Agora, gradativamente a gente vai deixando de lado algumas coisas. E a gente não deve. A gente deve ser sensível e se voltar às escrituras. Como bem vocês trouxeram ontem, que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Né? E te ouvindo, Hugo, acho que uma dica muito prática para quem não quer cair na armadilha da relativização é não negocie limites. Assim, essa mania que a gente tem de ficar empurrando a linha sempre um pouquinho para frente. Não, mas aqui é uma área cinzenta, pensa por esse lado. Cara, cuidado, porque começa nas pequenas coisas, né? E quando você vê, como o Diego disse, um abismo chama outro abismo. É o pecado original operando. Outro dia eu estava lembrando disso, né? Você fala para uma criança, não coloca o dedo na tomada, porque você pode tomar um choque. E aí ela vai, quando você não está de olho, coloca e não acontece nada. E aí ela fala, não aconteceu nada. E esses são as pequenas brechas que a gente vai abrindo, são os pequenos limites com os quais a gente vai rompendo. E como disse Jesus, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do seu interior. Então esses pequenos limites rompidos vão nos degradando de dentro para fora. E muitas vezes esse é um processo imperceptível e que demora tempo a ele brotar e jorrar para fora. Mas quando isso acontece, muitas vezes já não tem mais jeito, a coisa está quebrada. Mas é legal você falar do pecado original, porque tanto eu quanto o Paulo, a gente tentou assim, fazer muito uso do Carl Trueman. O Paulo levou bronca porque a Amanda leu, falou que era para ele ter lido, ele não leu. Aí quando eu coloquei na introdução, a Amanda falou, viu, eu falei que era para você ter lido. E essa análise desse nosso momento histórico, né, do eu no centro de todas as coisas. Mas aí a gente ficou insistindo que esse negócio não é de hoje. Aí a gente vai para um texto de 2000 anos atrás, onde Paulo alerta seu discípulo Timóteo acerca disso. Aí a gente, no meio da mensagem, faz um salto ainda mais para o passado, indo até Jeremias, e mostrando que, olha, não é apenas um problema que já existia 2000 anos atrás, ele é ainda mais antigo. Mas quando o Juliano menciona o pecado original, é lá que a gente encontra a raiz de como que esse problema que a gente lida hoje começou. Como que esse lugar do eu no centro, que coloca Deus à margem, começou. Começou com um casal, assim, relativizando a partir da tentação que a serpente trouxe, o que era a ordem de Deus e o que não era. Eles relativizaram ali. E a partir dali, o eu entra no centro e o eu é que começa a definir o que é bom e mal, o que é certo e o que é errado, o que é belo e o que é feio. E dali em diante, a gente só vê isso de forma cada vez mais intensa na história da humanidade, né? Legal. Estamos chegando no fim. Já, passa rápido, né? Passa assim, voando. E a gente está chegando no nosso finzinho. Mas antes da gente terminar, eu queria deixar que vocês pensassem um pouquinho sobre livros, né? A gente está sempre dando dicas de livros. Pense aí, o assunto mais difícil de achar. A galera, assim, a pilha de livro para ler só aumenta. Começa pela Bíblia. Você vai achar um livro. Não Começa vale pela citar, Bíblia. Não vale citar a Bíblia. Como está a sua vida devocional? Não vale. Leia 2 Timóteo, foi a tarefa de casa. Mas pensa aí. Eu tenho. Não, mas calma. Então guarda aí. Mas só pra gente lembrar dos avisos aqui. O Augusto sempre me ajuda também nos avisos. Semana que vem, Dia das Mães. Todos os campos. Perfeito. Nós temos aí na próxima semana. E Chácara Hall às 10, Paineiras às 19. Bem. Teremos entrevistas com algumas mães em cada campus. E também um podcast especial. Se preparem.
E também nossos GPs durante a semana. Augusto que gosta mais de falar dessa parte. Augusto, GPs. Se você ainda não tem um GP, Absurdo, procure um né? dos É um pastores, absurdo. um dos presbíteros Absurdo. e Como resolve assim? esse negócio, pelo Como amor assim? de Deus. Isso é um absurdo, é uma Não. relativização absurda. Total. Ó, então vamos lá. Hugo, você que já tá tão afoito assim pro livro, tem que ser um livraço mesmo, assim, sabe? Eu vou indicar 2. Que isso? Tá ostentando. Já indicou por mim. Tá Ele ótimo. vai indicar 1 Timóteo e 2 Timóteo. Indicou 2. Segundo Timóteo, não vale. Cita Não, 2 pra gente, vai. É de verdade, eu acho que vale a pena ler. O Impostor que Vive em Mim, Brennan Manning, e O Convite à Loucura. Francis Chan. Não, Não, o Convite à Loucura é do Brennan Manning também. do Brennan Manning também. Não, o Francis Chan é um louco amor, verdade. É. verdade. Louco amor, louco amor. Então são esses dois. Dois. Eu acho que O Impostor que Vive em Mim, Convite à Loucura. O Brennan Manning, ele foi um padre, né? E depois ele deixou a vida sacerdotal e ele era alcoólatra. E ele escreve muito sobre essa... E eu acho que esses 2 livros, eles se enquadram muito com toda essa série, né? A Vida Sem Filtro. E ele busca, a partir das disciplinas espirituais, a ter um encontro verdadeiro com o eu dele em Cristo. E ele tem que assumir que ele, sendo um sacerdote, ele é alcoólatra. E, enfim, então os 2 livros valem Caramba, que legal. muito a pena a leitura, e é muito profundo, assim, ver como que ele vai pro profundo e ele nos convida a ir pro profundo. Legal. Desculpa aí, roubei 2 Que livros. isso, nossa. Vocês não precisam, a gente tá encerrando. Tranquilo. Não, pode citar, vai. Se vocês tiverem aí, não tem problema não ter também. A Bíblia. Não. Ah, Cara, mas eu acho que eu vou de 2 também. Pra mim, pra quem é da chácara, então, assim, é quase uma leitura obrigatória, na minha opinião, que é O Cerne da Fé, do Mike Gorin. Porque a gente tem falado muito de que a gente precisa compreender qual que é esse coração, esse core inegociável de unidade das Escrituras. E esse é um livro que, de forma muito tranquila, com uma linguagem acessível, prazerosa de se ler, traz. Assim, é um livrinho de capa vermelha, se acha com bom preço. O Cerne da Fé livrarias Cristã. por aí. O Cerne Isso. da Fé Cristã. E um outro que aí já é um pouquinho nessa pegada também, mas com um pouco mais de apologética, de diálogo, de olhando para essa cultura que relativiza, é o clássico Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. sim. Que vale Excelente. muito a pena ler também. Excelente. E é legal você estar falando isso, Augusto, porque às vezes a gente fica nessa questão, tá, é relativo, eu tenho que confrontar, mas para você deixar uma vida relativa, você precisa ter bases sólidas. Você precisa saber. Então, como que eu deixo do e se pro é isso? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso citar a Não, Bíblia. é o básico. Cara, assim, o exatamente. básico do A gente básico fala do brincando, básico. não vale a Bíblia. Isso. Cara, é porque a gente A pressupõe gente que espera muito que vocês ela, estejam ela lendo seja, diariamente. ela seja, talvez, o... Eu lembro de um amigo meu no seminário que ele falou, quando ele saiu do seminário, ele falou assim, cara, eu quero só ler a Bíblia daqui 2, 3 anos, eu quero ficar só lendo a Bíblia, porque eu não aguento mais outros Mas livros. Para mim é bastante sintomático. Você É verdade. conversa com pessoas que leem 30 livros durante o ano, mas, É verdade. cara, quanto que você leu da Bíblia? Sim. Muito pouco. Às vezes quase nada. Os Aí fica salmos, difícil. olha lá. Exatamente. Nós estamos relativando os nossos Isso, referenciais. exatamente. Ainda que sejam bons autores, ainda que sejam pessoas exato. de Deus. Né? Nada substitui a leitura Exatamente. das Escrituras. Nada. Nada. Perfeito. Acho que isso é importante. Show? É isso aí. Gente, obrigado. Pega aí o link, manda para 3 amigos. Curte, compartilha, ativa o sininho e a gente se vê no próximo Chácara Talk, tá bom? Valeu, meninos. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.